Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eduardo terá a prova de que Ernesto não é filho de Isabel. Helena ficará livre e enfrentará Irene. Nicolas chamará Pedro de papai pela primeira vez. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 17 a 21 de janeiro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 17 de janeiro. Nico diz a César que fugiu porque não quer viver com seu pai e quer encontrar o seu amigo Pedro, que trabalha em uma oficina que se chama Nelson Turbina. César diz a Nico que pela manhã o ajudará a encontrar a oficina. Nico tem febre, diz aos amigos que não tomou seus remédios e tem leucemia. Acompanhado por Horácio e o advogado Abreu, Pedro presta declaração à polícia. Abreu prova onde Pedro estava no momento em que Nico desapareceu e o delegado o libera. Helena tem permissão para falar com Pedro e suplica para que ele encontre Nicolas. Quando está saindo da delegacia, Pedro encontra Ernesto e diz que por culpa dele o seu filho está perdido. Furioso, Ernesto grita que Nicolas não é filho dele e diz que isso não teria acontecido se ele não tivesse se metido com a vadia da sua esposa. Horácio e os policiais impedem que Pedro e Ernesto briguem. Pedro jura a Ernesto que se acontecer alguma coisa com Nico, ele vai se arrepender. Benito e Mano procuram por Nico e distribuem cartazes com a foto dele. Andréia fica aflita ao saber que o neto está desaparecido. Abreu diz a Mônica e Horácio que Ernesto, em sua declaração sobre o desaparecimento de Nico, disse que se descuidou ao atender uma chamada telefônica. Abreu diz que essa declaração de Ernesto servirá para eles abrirem um processo contra ele por negligência e assim ele não terá mais a custódia de Nico. Pedro pede a ajuda de Eduardo para encontrar Nicolas. Helena roga a Deus para que o seu filho seja encontrado. Pedro se reúne com a família e os amigos e sai à procura de Nico. Carlos liga para Gina e a convida para ir ao aniversário de uma amiga. Gina lamenta por Augusto não estar em casa e diz a Carlos que não tem com quem deixar a criança. Joana tira Helena da cela de isolamento e diz a ela que as coisas já foram esclarecidas, pois depois do que Carmen e as outras presas declararam sobre Rita, o diretor a mandou para a solitária e depois ela será transferida para outro presídio. Nico tem muita febre e não para de dizer que precisa encontrar Pedro. Abreu diz a Helena que o descuido de Ernesto vai lhe custar muito caro e diz que conseguirão pegá-lo para que ele não fique com a custódia de Nico. César chega e diz a Nico que já sabe onde fica a oficina de Nelson. Maria não para de chorar. Augusto chega e Gina deixa a filha com ele e sai dizendo que não suporta aquele lugar. Pedro recebe uma ligação informando que viram Nico com uma menina que pede dinheiro nas ruas. O homem diz a Pedro que a menina vive em uma construção abandonada com outras crianças e Nico deve estar lá com elas. Ernesto fica sabendo que Helena o acusou de negligência pelo desaparecimento do filho e ele terá que comparecer ao juizado para depor. Ernesto fica preocupado. Pedro chega na construção, não encontra Nico e se desespera. Eduardo recebe o resultado do exame de DNA e comprova que Ernesto não é filho de Isabel. Eduardo diz ao amigo que agora vão provar que quem se faz passar por Ernesto Ribas é Miguel Hernandes. Eduardo informa a Horácio que Ernesto não é filho de Isabel. Ernesto avisa seu advogado que terá que comparecer ao juizado porque Helena o acusou de negligência. Angustiado, Ernesto diz que já tem 2 dias que Nicolas está desaparecido e ele não sabe nada dele. Horácio liga para Pedro, diz que Eduardo já está com o resultado do exame de DNA e conta que Ernesto não é filho de Isabel. Gabriela diz a Pedro e Samuel que quer ver a cara de Irene quando ela ficar sabendo que o seu amante é um impostor. Pedro e Samuel ficam surpresos ao saberem que Ernesto e Irene são amantes. O advogado Abreu pede que Eduardo deixe o juiz do caso de Helena a par da investigação que estão fazendo sobre Ernesto Ribas, para ver se assim conseguem colocá-lo em liberdade. Gina vai a uma festa com Carlos.
César e seus amigos levam Nicolas até uma oficina e ele fica decepcionado ao ver que não é a oficina de Nelson. A amiguinha de Nicolas diz que eles continuarão procurando. Carlos diz a Gina que sempre gostou muito dela, mas não disse nada antes porque ela estava casada e grávida. Gina, lambisgode esmilinguida, fica se achando. Terça-feira, 18 de janeiro. Rosa liga para Augusto. Augusto diz que está em casa cuidando da filha, que Gina lhe disse que já estava farta de cuidar de Maria e saiu. Augusto diz a Rosa que Gina é uma mulher muito difícil e que de verdade não sabe como pôde se apaixonar por ela. Rosa pergunta por que ele e Gina brigaram. Augusto responde que Gina disse que o seu interesse em sair à procura de Nicolas era para estar com ela. Rosa diz para Augusto não se importar com o que Gina diz, porque ela está com Samuel e Gina sabe que ele é o amor da sua vida. Augusto fica triste e quando desliga o telefone, diz à filha que é uma pena ter perdido Rosa para Samuel. Samuel pergunta a Gabriela porque ela disse que esteve com ele só para passar um tempo. Gabriela diz que só disse isso a Irene para fazer ela acreditar que Helena já não estava mais interessada em Pedro. Gabriela pede desculpas a Samuel e diz que o que menos queria era ofender ele. Samuel diz a Gabriela que a perdoa e que ela é muito importante para ele. Samuel pergunta se o que Gabriela e Joaquim têm é sério. Gabriela diz que não quer falar sobre aquilo naquele momento e que, por enquanto, a única coisa com que ela está preocupada é com que Nicolas apareça. Helena fala com Pedro e se desespera ao saber onde Nicolas estava. Helena se pergunta até quando Nico vai resistir sem tomar os seus remédios. Pedro tenta tranquilizar Helena e diz que vai encontrar Nico. Eduardo e Abreu conversam com o assessor jurídico. O assessor os aconselha a procurarem no Canadá algum indício da existência do verdadeiro Ernesto Ribas, para assim provar que a pessoa que se faz passar por Ernesto, na verdade, é outra pessoa. Gina vai para a cama com Carlos. Pedro empurra o seu carro, pois a gasolina acabou. Enquanto isso, Nicolas, que está muito cansado, fica com a sua amiguinha descansando. César e os dois amigos continuam procurando pela oficina de Nelson, quando veem Pedro empurrando o carro e oferece ajuda. Nicolas avista Pedro, grita o seu nome e corre ao encontro dele. Pedro fica emocionado ao ter Nico em seus braços. O nariz de Nicolas começa a sangrar e Pedro o leva imediatamente para o hospital. Nico pede para Pedro não deixar que o seu pai o leve. Joana informa a Helena que Pedro encontrou Nico e diz que parece que ele não está muito bem. Ernesto é informado que Pedro encontrou Nicolas e está com ele no hospital. Ernesto diz ao advogado que não vai permitir que o imbecil do Pedro fique ao lado do seu filho, pois ele é o seu pai. Irene quer ir para o hospital com Andréia, mas ela não permite. Andréia diz que Ernesto vai estar lá e ela não quer que Irene se encontre com ele. O médico informa a Horácio, Mônica e Andréia que já controlaram a hemorragia em Nico, mas precisarão fazer alguns exames para saberem com exatidão qual é o estado dele. Pedro diz a Helena que está no hospital com Nico. Helena fica aflita ao saber o estado de Nico e pede a Deus para que o filho fique bem. Pedro diz a Helena que Nico lhe disse que não quer voltar com Ernesto. Angustiada, Helena se pergunta o que terá acontecido. Ernesto chega no hospital. Empurra Pedro. Diz que já está cansado de que ele se meta em suas vidas e exige que Pedro vá embora. Pedro deixa claro que está ali por seu filho e que não pensa em sair do lado dele. Horácio e o médico colocam fim na discussão entre os dois. O agente do Ministério Público pega o depoimento de Nicolas. O agente diz a Nicolas que entende por que ele fugiu. Abreu e Eduardo conversam com o juiz sobre o caso de Helena e a investigação que tem feito sobre a vida de Ernesto Ribas. O juiz permite que Helena saia da prisão, pagando fiança. Abreu avisa Horácio que Helena ficará livre e diz que o juiz autorizou soltá-la em virtude da acusação de negligência contra Ernesto. Pedro fica aliviado ao saber que Helena ficará livre. Ernesto entra para ver Nicolas e pergunta por que ele fugiu. Nico responde que não quer viver com ele, se exalta, grita que o pai mentiu para ele e diz que não quer vê-lo.
Muito bem, Nicolas. Coloque esse pai imprestável no lugar dele. Bem feito para esse boca de sacola safado, infeliz. O médico chega e pede para Ernesto sair do quarto. Pedro e Horácio esperam por Helena na frente do presídio. Helena fica muito feliz ao ver Pedro. Emocionados, eles se abraçam e se beijam apaixonadamente. Quarta-feira, 19 de janeiro. Helena agradece ao pai por tudo e diz que nunca perdeu as esperanças, porque sabia que contava com eles. Nelson procura Gina e propõe que ela o ajude na oficina e assim poderá cuidar da filha, trabalhando em casa. Helena liga para Manu e pede para ela arrumar uma mala com suas roupas. Nelson diz a Gina que se ela aceitar o trabalho, ficará encarregada de fazer mensalmente os pagamentos para os seus fornecedores. Nelson entrega a Gina o nome de usuário e senha para que ela tenha acesso à sua conta pela internet. Gina diz ao pai que vai aproveitar para ajudá-lo enquanto está de licença maternidade, mas depois eles verão o que farão. Pobre Nelson, nem imagina onde está se metendo, querendo ajudar a filha. Andréia chega no hospital e pede informações de Nicolas. Ernesto proíbe que a secretária dê informações de Nico a Andréia, a chama de traidora e manda ela e a família se esquecerem de Nicolas, pois jamais voltarão a vê-lo. Nico convence ao médico a deixar ele ligar para Pedro. Nico diz a Pedro que seu pai foi vê-lo e não quer que ele o leve. Pedro promete a Nico que sempre vai protegê-lo e diz que vai levar uma surpresa para ele. Helena liga para Gabriela e conta que já está livre. Gabriela fica eufórica ao falar com a irmã e imediatamente compartilha a novidade com Samuel, que fica muito contente. Ernesto fica surpreso ao ver Helena no hospital e diz que ela deveria estar presa. Helena diz que Ernesto pensou que ia conseguir o que queria, mas já viu que se enganou. Deixa claro que vai recuperar o filho e entra para ver Nicolas. Nico fica muito feliz ao ver a mãe. Helena diz a Nicolas que o ama muito, que ele precisa ficar bem, pois sem ele a sua vida não tem sentido. Nico diz à mãe que fugiu, porque escutou quando seu pai disse à sua tia Irene que não iria tirá-la da cadeia para se casar com ela. Irene chega no hospital. Andréia briga por Irene ter ido, mesmo com ela proibindo. Irene não se importa com as reclamações da mãe e diz que vai ao banheiro. Depois, Irene liga para Ernesto e diz que está próxima dos banheiros. Furioso, Ernesto diz para Irene não complicar mais as coisas, conta que Helena está livre e pede para ela ir embora. Irene fica surpresa ao saber que a irmã saiu da prisão. Helena diz a Nico que lhe dói que ele tenha se inteirado de que o seu pai não é uma boa pessoa, mas diz que à sua maneira, Ernesto sempre o amou muito. Ao ver Helena no hospital, Irene finge estar muito feliz e pergunta quando ela saiu da prisão. Helena chama Irene de descarada e dá uma bofetada nela. Oh, delícia! Como esperamos por esse momento, não é, Brasil? Ernesto fica só observando as irmãs. Helena diz a Irene que de Ernesto ela não estranha nada, porque ele é um sem vergonha. Agora ela, sua irmã, a traiu. E o pior, envenenou a alma do seu filho. E isso ela não vai perdoar jamais. Helena diz a Irene que o infeliz do Ernesto nunca vai dar o lugar que ela tanto quer. Irene, cobra dissimulada, chora. O médico de Nicolas diz que ele já está bem e vai receber alta. A assistente social informa a família que, devido às circunstâncias de Nicolas, ele não poderá ficar sob a custódia de nenhum dos pais e será levado para um instituto de crianças. Helena se desespera. Gina fica surpresa ao ver quanto o pai tem no banco e diz que a oficina é um negócio muito melhor do que ela pensou. Helena explica a Nicolas por que ele deve ir com a assistente social. Nico diz que quer ficar com a mãe e diz que se não tivesse fugido, nada disso estaria acontecendo. Ernesto diz a Nico que ele não tem culpa de nada e que naquele caso a culpa é dele e que espera que algum dia ele possa perdoá-lo. Helena promete ao filho que em um piscar de olhos eles voltarão a ficar juntos e dessa vez vai ser para sempre. Nico sorri para a mãe, diz que sim e a abraça.
A assistente social leva Nico e Pedro e Helena se consolam. Andréia recrimina Irene por ter ido ao hospital e pergunta se ela continua esperando que Ernesto se case com ela. Irene decide parar de fingir para a mãe e deixa claro que ama Ernesto. Irene diz que sempre amou Ernesto, mesmo antes dele conhecer Helena, e ela o tirou dela. Irene diz à mãe que nunca foi e nem vai fazer terapia e que a única coisa que quer é ficar com Ernesto. Andréia fica assustada com a atitude de Irene. Horácio diz a Helena que já pediu para Abreu apresentar uma solicitação para ele conseguir a custódia de Nico. Alma avisa Andréia que Irene saiu de casa levando uma mala. Andréia diz a Gabriela que Irene está muito mal, está obcecada por Ernesto. Gabriela diz à mãe que Irene sempre fez as coisas por interesse próprio. Samuel se encontra com Rosa. Ele diz a Rosa que esclareceu o mal-entendido com Gabriela e fala sobre ela todo apaixonado. Samuel diz a Rosa que talvez tenha sido um erro eles voltarem. Decepcionada, Rosa diz para Samuel falar por ele, porque ela nunca deixou de amá-lo. Rosa diz a Samuel que nunca gostou de rogar nada a ninguém, então facilitará o caminho dele e termina o namoro deles. Inês vê uma mensagem de Chaves no celular de Eduardo, o avisando que já vai ligar. Chaves liga e Eduardo finge que está falando com Cláudia. Eduardo desliga o celular e Inês comprova que realmente foi o seu amigo quem ligou. Inês acha graça da situação. Quinta-feira, 20 de janeiro. Rosa liga para Augusto e conta que Samuel terminou com ela. Augusto consola Rosa. Diz para ela descansar e no dia seguinte eles conversarão, pois ele não pode vê-la naquele momento porque está cuidando da filha. Irene procura Ernesto. Como ele não abre a porta, ela manda uma mensagem pedindo para ele abrir a porta para ela e diz que a expulsaram de casa. Ernesto não se importa nem um pouco com Irene. Augusto leva a filha para Rosa ver e pergunta se ela está mais tranquila. Rosa diz que sim e o agradece por ter levado Maria. Enquanto isso, Gina está com Carlos. Carlos diz a Gina que planeja ir para os Estados Unidos e ficará lá para sempre. Gina diz que encantada iria com ele. Carlos a incentiva a acompanhá-lo. Samuel tenta beijar Gabriela, mas ela não permite. Samuel diz que terminou com Rosa e pergunta se ela não lhe daria uma oportunidade. Gabriela diz a Samuel que à noite disse sim para Joaquim. Horácio vai visitar Nicolas no instituto. Nico fica eufórico ao ver o avô e corre para os braços dele. Nicolas pergunta ao avô se a sua mãe não vai vê-lo. Horácio responde que por enquanto não permitem que a mãe dele o veja, mas ele está ali para abraçá-lo bem forte e dizer que todos, a mãe dele, Pedro, Gabriela e a sua avó, disseram que o ama muito e sente muita falta dele. Ernesto procura uma nova advogada e diz que precisa urgentemente que ela encontre uma maneira para que ele consiga visitar o seu filho. A advogada diz a Ernesto que isso será praticamente impossível e até que o juiz determine com quem Nicolas ficará, os pais não poderão vê-lo. Pedro diz a Helena que logo Nico e eles estarão juntos e fala sobre os seus planos deles viverem na Itália. Depois de estar com Nicolas, Horácio diz a Pedro e Helena que ele está muito bem. Helena e Pedro ficam mais tranquilos ao saberem que o filho está bem. Vão se passar alguns dias. A juíza diz que, considerando o que tem acontecido na vida de Nicolas e como não há acordo entre os pais dele, não há condições de dar a custódia dele para nenhum dos dois. Abreu solicita à juíza a custódia de Nico para o seu avô Horácio. A juíza diz que analisará o pedido e depois os familiares serão informados e coloca fim na audiência. Descontrolado, Ernesto diz a Horácio que ele não vai ficar com seu filho. Eduardo diz a Inês que precisam demonstrar que Ernesto é um impostor, mas não vê maneira de como fazer isso. Inês diz a Eduardo que há uma maneira e diz que se Miguel se atreveu a tomar o lugar de Ernesto é porque estava seguro de que o verdadeiro Ernesto nunca iria voltar do Canadá. Inês diz que possivelmente quando Miguel foi procurar Ernesto, confirmou que ele estava morto e talvez até viu seu corpo.
Depois do que Inês diz, Eduardo chega à conclusão de que Miguel teve contato com as autoridades do Canadá e confirmou que Ernesto não estava vivo. Horácio volta a visitar Nicolas e mostra a ele um vídeo de Helena. Helena fala do quanto sente a falta dele e que só está esperando o dia em que eles possam estar juntos outra vez e que o ama muito. Nico fica emocionado ao ver o vídeo da mãe e diz que também a ama muito. A advogada diz a Ernesto que o mais seguro será que a juíza dê a custódia de Nico a Horácio. Gina diz a Carlos que está cansada de cuidar da filha e dos negócios da oficina. Carlos diz a Gina que está quase indo para Los Angeles e chama ela para ir com ele. Gina diz que não é tão fácil e pergunta o que vai fazer com a filha. Carlos incentiva a Gina a deixar a criança com o pai, pois ela mesma disse que Augusto ama cuidar da filha. Pedro vê em uma revista que vai ter um concurso de design automotivo de carro elétrico na Itália e fica interessado em participar. Eduardo diz a Pedro e Helena que confirmou com as autoridades do Canadá que Miguel Hernandes viu o corpo de Ernesto Ribas, mas negou que o corpo fosse dele. Eduardo diz que vão comparar o exame de DNA de Isabel com o do cadáver de Ernesto Ribas e, se o resultado for positivo, poderão afirmar com certeza que quem se faz passar por Ernesto Ribas é Miguel Hernandes. Nelson diz a Gina que estão organizando em sua casa uma festa de aniversário surpresa para Augusto e a convida para participar. Nelson diz a Gina que só está pedindo que ela seja agradecida ao pai da sua filha, que tanto tem feito por ela. Cansada de ouvir os sermões do pai, Gina diz a ele que vai à festa. Pedro e Helena estão muito animados, pois se conseguirem provar tudo sobre Ernesto, o casamento dela e a adoção de Nico serão anulados. Helena diz a Pedro que ele vai recuperar Nico totalmente. Pedro diz que espera que algum dia Nico possa aceitar que ele é o seu pai. Helena diz que acredita que Nico já aceitou, senão não teria o procurado quando fugiu. Helena diz que Nico ama Pedro e queria a proteção dele. Abreu avisa Horácio que ele conseguiu temporariamente a custódia de Nico. Ernesto fica sem chão ao saber que Horácio conseguiu a custódia de Nico e chora. Eduardo e Inês recebem a confirmação de que o corpo que foi enterrado no Canadá é de Ernesto Ribas. Eduardo diz a Inês que bendita foi a intuição dela. Eles ficam bem próximos e quase se beijam. Mas Inês recua. Ô Inês, não faz isso com o Tudão não, mulher. Helena e Gabriela comemoram pelo pai ter conseguido a custódia de Nicolas. Ernesto procura Helena e implora para ela deixar ele ver Nicolas. Helena diz que não tem a custódia do filho e manda ele perguntar para o pai dela. Helena manda Ernesto ir embora e diz que não tem nada para falar com ele. Inês e Eduardo vão ver Isabel. Inês conta para Isabel que, lamentavelmente, o filho dela faleceu. Isabel se desespera ao saber que o filho está morto. Sexta-feira, 21 de janeiro. Nico fica eufórico ao ver a mãe e Pedro esperando por ele na porta do instituto. Os três comemoram por estarem juntos novamente. Nico é recebido com festa na casa do avô. André e Samuel também vão para a casa de Horácio ver Nico. Ernesto vai até Horácio, diz que precisa ver o seu filho e que dará o que ele quiser. Ernesto diz que tirará a acusação contra Horácio e até lhe dará suas ações à empresa, desde que ele permita que ele veja o seu filho. Horácio deixa claro para Ernesto que não vai aceitar o suborno dele. Horácio diz que se Ernesto pensa que ele vai sentir pena dele depois de tudo que fez a sua filha, está muito enganado. Ernesto suplica para que Horácio permita que ele veja Nicolas. Ernesto diz que não quer perder o carinho do filho porque é a única coisa boa que tem na vida. Horácio diz que Ernesto não vai perder o carinho de Nico, porque ali ninguém se encarregou de envenenar a alma dele, como ele fez contra Helena. Mas é firme em sua decisão e não permite que Ernesto veja Nicolas. Irene deixa uma mensagem para Ernesto, dizendo que ele não sabe como ela sente a falta dele e pedindo para ele atender as ligações dela. Horácio conta para Helena, Pedro e Mônica sobre a conversa que teve com Ernesto. Horácio diz que está claro que Ernesto é um desalmado,
mas diz que acredita que a única coisa boa que ele tem é o amor que sente por Nico. Isabel conta para Eduardo que quando Miguel voltou do Canadá, a proibiu de chamá-lo de Miguel e começou a dizer que ele era o seu filho. Isabel diz que Miguel é o outro e não quer vê-lo. Pedro e Helena levam Nicolas até a oficina de Nelson. Nico diz a Nelson que quer levar os seus amigos para conhecer a oficina dele. Nelson diz que será uma honra e que Nico poderá levar os seus amigos no dia seguinte. Gina chega e não gosta nada de ver Pedro, Helena e Nicolas ali. Gina reclama com o pai por receber eles tão bem e não apoiá-la. Nelson diz para Gina parar com aquilo e que ela sabe muito bem que as coisas estão como estão porque ela provocou. Gina diz que o pai nunca vai entendê-la e sai com raiva. Eduardo informa a Horácio que incluiu no arquivo de Ernesto a declaração de Isabel. Eduardo diz a Horácio que a declaração de Isabel reforça que Ernesto é o impostor e confirma que quem a visitava era Miguel Hernandes e não seu filho Ernesto Ribas. Augusto briga com Gina por ter tirado a filha dos braços de Rosa. Gina diz que não quer Rosa perto de Maria e que se Augusto está tão preocupado com Rosa que vá consolá-la. Gina vai embora levando a filha. De casa, Gina liga para Carlos, diz que está cansada e vai embora com ele. Gina pergunta de quanto eles precisam. Carlos responde que de 300 mil até que eles se estabeleçam e ele consiga trabalho. Gina diz a Carlos que vai conseguir o dinheiro. Gina desliga o telefone e transfere todo o dinheiro do seu pai para uma conta em seu nome. Eduardo recebe o mandado de prisão contra Ernesto e sai para prendê-lo. Pedro, Helena e Horácio estão com Nicolas e seus amigos na oficina de Nelson. Irene chega na casa de Ernesto e vê quando Eduardo diz a Manu que tem uma ordem de prisão contra Ernesto e que ele, na verdade, é Miguel Hernandes. Pedro e os outros mecânicos mostram para Nico e seus amigos como é o trabalho na oficina. Pela primeira vez, Nico chama Pedro de papai. Pego de surpresa, Pedro olha fixamente para Nicolas. Nico diz a Pedro: "Papai, você me ajuda?" Muito emocionado, Pedro se aproxima de Nico e pergunta como ele o chamou. Nico responde: "Papai." Helena e Horácio presenciam a cena emocionados. Pedro pega Nicolas no colo e diz: "Sim, meu amor, eu sou seu papai." Pedro chora e diz aos amigos: "Ele me chamou de papai." Nicolas diz a Pedro que o ama muito. Pedro diz que também o ama muito e Nico chama a mãe. Os três, felizes, se abraçam e Helena diz que os ama. Eduardo manda os policiais vigiar a casa de Ernesto e assim que ele aparecer, que o prendam. Irene cobra, tira fotos de Eduardo e Chaves e envia para Ernesto. Ernesto imediatamente liga para ela. Irene diz a Ernesto que está na porta da casa dele e que a polícia está esperando para prendê-lo. Ernesto fica surpreso quando Irene diz que primeiro a polícia perguntou por um tal de Miguel Hernandes e depois perguntou por ele. Irene pergunta quem é Miguel Hernandes. Ernesto diz que depois dirá a ela. Desliga o telefone, pega o dinheiro e o passaporte que estão no cofre da sua sala e vai embora da empresa. Eduardo chega na empresa e diz que foi prender o Sr. Ribas por identidade falsa. Mônica avisa que Ernesto acabou de sair e Eduardo e Chaves saem apressados atrás dele. Mônica avisa Horácio que Eduardo foi até a empresa para prender Ernesto, mas não o encontrou e diz que acha que alguém alertou ele. Horácio dá a notícia a Helena e Pedro. Enquanto isso, Irene ajuda Ernesto a fugir. Irene diz a Ernesto que a única coisa que quer é ficar com ele e que não importa quem ele seja ou o que tenha feito. É ser muito besta, trouxa, tapado uma mulher dessas. É gostar mesmo de ser capacho desse boca de sacola, purgante e infeliz. Preocupado com a segurança de Nico e Helena, Horácio diz que será melhor eles ficarem uns dias em Vale del Bravo. Em um hotel, Irene entrega um celular novo para Ernesto e diz que lá fora está o carro que ela alugou. Irene pergunta qual é o plano. Ernesto responde que eles vão sair do país e que será preciso cruzar a fronteira. Irene está certa de que Ernesto vai levá-la com ele e começa a fazer planos de onde e como eles viverão.
Horácio conta para Andréia tudo da investigação sobre Ernesto e diz que suspeitam que Irene está fugindo com ele.